Nós demos o tema, né, de a igreja e a missão, né, para esse período. E nós entendemos que tudo que foi criado por Deus é bom. Amém? A família foi criada por Deus, o homem foi criado por Deus e a igreja foi instituída por Deus. Então, a igreja é muito, muito, muito importante, porque foi Deus que criou, não foram homens que criaram. Né? Quem fica, às vezes, depreciando a igreja, não é culpa de Deus. Né? A igreja, ela é instituição divina, ela é um organismo vivo, não estático, não só organizacional. Ela é uma igreja que funciona como corpo. Então, a igreja é uma preciosidade que Deus criou. É algo assim, o dia que você, o dia que todos nós valorizarmos, entendermos e percebermos a grandiosidade da igreja, nós vamos dar muito mais de nós mesmos para que ela seja preservada, para que ela seja mantida, para que ela seja expandida, para que ela seja reconhecida, como a própria palavra de Deus assim diz, que nós devemos fazer com que ela seja conhecida. E conhecida, né, pela multiforme sabedoria de Deus, isso através da igreja. Então, a igreja é uma preciosidade e que Deus criou. A tecnologia é boa, mas ela é chatinha, né? Porque ela fica saindo aqui, toda hora tem que abrir. Vou comprar um iPad, né, para botar aqui, ficar mais bonito, maior, né? A letra maior, fica aqui pequenininho, né? Está na hora, né? Então, queridos, quem acha que a igreja é preciosa? Amém. Ela é preciosa, né? E ela representa, ela o representa a quem? Deus, aqui na terra, né? Ela representa Deus aqui na terra. Irmão, você, Pedro, é Pedro que está aí? Né? Pedro, Letícia, né? Vocês representam a igreja aqui na terra. Então, quando eu ando na rua, quando eu estou na rua, eu estou dizendo, Deus está falando assim, ó, ali eu estou representado pelo Leandro ali na rua. Eu estou representado ali pela Melissa. Eu estou representado ali pelo Cláudio Moisés, pela Cristina, pela Isabelle. Eu estou, Isabela, né? Isabela. Estou representado ali por eles. Sim, pensa nisso. Que responsabilidade é essa? Imagina, né? O Pedro Lima andando pela rua e alguém fala assim, Deus está andando ali através da vida do Pedro. Isso é que nós temos que pensar. Por quê? Porque assim eu estou como organismo vivo. Igreja. Repita comigo, a igreja é um organismo vivo. Não é isso aqui. A igreja somos nós, e ela é a representação de Deus aqui na terra. E então, quando nós vemos isso, ela é, repetindo, uma instituição divina. E tudo que é criado por Deus é bom. E tudo que é criado por Deus tem oposição das trevas.
A família tem oposição das trevas, o diabo quer destruir as famílias. O diabo quer destruir você, porque você é, como falamos há alguns domingos atrás, deusinhos, cristinhos, porque somos a imagem dele, recebemos o sopro dele de vida em nós. Então, o diabo quer destruir, e o diabo quer destruir também a igreja. O diabo, por ser uma instituição divina, ele se levanta ferozmente contra a igreja, lançando dardos inflamados do inimigo, do maligno, dele mesmo, lançando dardos, e às vezes usando situações, pessoas, coisas, para que isso aconteça. E às vezes acho que ele mesmo vem, né, de forma oculta, mas se manifestando. Então, queridos, instituição divina que somos nós, vamos sofrer oposição. Mas tem algo estabelecido por Deus, por Cristo. Dá para subir isso aqui um pouquinho? Porque eu estou na frente, né? Não dá não, né? Porque está escrito aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é, pega isso, pum. Pega isso. Se ela é um organismo vivo, ela é atacada, e ela pode morrer, se é vivo. Se a igreja é um organismo vivo, ela pode morrer. O que é vivo não pode morrer? Pode. Mas, nós temos a palavra que garante, como eu já preguei aqui outra vez, né, que as portas do inferno, sobre Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu já expliquei isso aqui. Ele não está dizendo que é o Pedro, ele está dizendo que sobre esta pedra é ele, Jesus, porque ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Todo prédio, todo edifício, ele precisa da pedra angular, a pedra que dá o início para tudo. Jesus é essa pedra, e ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo o quê? Vocês vão ser atacados, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter problemas, vocês vão ser assediados, o pecado virá, os inimigos vão atacar, as lutas serão constantes. Mas essas portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Então isso é a promessa e a palavra que nós temos que nos apegar. Porque nós podemos ser atacados e podemos sofrer quedas, podemos sofrer situações que nos levam, né, a uma queda, a uma estagnação, a uma mornidão, podem nos levar a enfermidades espirituais, mas a igreja de Cristo, ela nunca será destruída, porque existe uma promessa. Um aleluia assim meio fraquinho, né? Acho que vocês não estão crendo muito nisso não, hein? Ali, ó, conhecer Deus. É uma das palavras que vai ser pregado, vai ser falado. Conhecer Deus. O GPS está sendo usado, e é a primeira turma, depois vão vir outras, é para dar um entendimento de quem é Deus. E esse entendimento, através de vários ensinamentos, e outros que já tivemos, e outros que virão, outras pregações, para que você saiba quem é o teu Deus. Se você não tiver conhecimento verdadeiro, genuíno de quem é o teu Deus,
Aí você dá um aleluia desse fraco. Desculpa, estou brincando. Né? É que às vezes a gente não fala na hora, mas está lá dentro, né, queimando. Mas, repetindo, a igreja pode ser tentada, perturbada, atacada, muita gente pode cair, alguns podem até morrer espiritualmente, alguns ficam doentes espiritualmente, a igreja vai ser bombardeada, mas a igreja nunca vai morrer. Melhorou o amém, mas não foi ainda como eu queria. Vai melhorar, né? Vai melhorar. Por quê? Porque eu tenho que crer nisso. Se eu não creio nisso, eu vou ser aquele crente que está dizendo, não vai dar certo não. Olha, eu sou, mas eu não sou aquele crente. Você tem que dizer, eu sou, em Deus, um cristão que vou representar o nome de Deus aqui na terra. Eu conheço o meu Deus, eu creio nas suas promessas, eu creio no seu poder, eu creio que Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e Ele vive em mim. Eu sou o templo dEle, Ele vive em mim, Ele mora em mim, e por isso eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso. Essa é a igreja do Senhor. E aí, então, queridos, as portas do inferno não vão prevalecer. E o ponto número 1 diz, a igreja é o corpo de Cristo. Eu já falei, né, um pouco. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Um Espírito. Tem gente que está querendo, né, ter a primazia. Se não for pelo Espírito, né? A gente brincava até aqui numa época atrás aí, né, que tinha uns grupos que se reuniam, e aí tinha aquelas profetadas, né? Aí alguém brincou contando, não sei se foi verdade ou se foi, né, piada gospel, mas dizendo que o camarada assim num grupo de oração desses reteté, aí que um fala assim, porque Deus falou, e eu, o Senhor, digo isso, e tal. Aí não foi uma coisa que o outro gostou, aí o outro do lado diz assim, não, eu, o Senhor, digo isso. Aí o outro pegou e falou assim, eu, o Senhor, me enganei. Gente, essa é loucura. Você fala assim, não é possível. É possível. É possível. Eu já vi coisa que, né, não vou ficar aqui contando, senão eu vou desviar da pregação. Não é piada gospel agora, é pregação gospel. Queridos, então, nós somos de um só Espírito, batizados num só Espírito, cheios de um só Espírito. Então, esse mesmo Espírito... Ô, pastora Penha, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? Depois da pandemia, né? E é a primeira vez que ela vem, né? Então o que acontece? Se nós temos o mesmo Espírito, como pode eu querer fazer algo e o John querer fazer outra? No sentido assim de discordar do que o Espírito faz. Se é o mesmo Espírito, nós temos que ter unidade no Espírito, que a Bíblia diz. Então, esse Espírito está na igreja. E o Espírito da promessa que Jesus disse, eu vou, mas virá o Consolador. Eu vou para que Ele venha. E Ele vai encher, Ele vai batizar, Ele vai ser derramado, vocês vão ser cheios dEle. Então, queridos, a igreja é o corpo de Cristo, formando um corpo, diz aqui, 1 Coríntios 12:13, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então a igreja, como que a igreja pode ser um organismo estático? Estático bebe? Bebe do Espírito?
o estático, né? Aqui está as paredes aqui, o local. Não, somos nós, igreja de Cristo, organismo vivo que bebe do Espírito, que se enche do Espírito, que deseja a presença do Espírito dentro de si. Então é a igreja organismo vivo. Amém? Então, e diz, 1 Coríntios 12, 27 também diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Individualmente, né, membros, mas todos formamos um só corpo. Não tem dois corpos. Isso aqui para mostrar que a igreja, ela é um corpo, ela é o organismo vivo de Cristo aqui na terra. Então, não tem divisão, não tem dois deuses, não tem dois espíritos, não tem 10 espíritos. É um espírito, um Deus, uma igreja, um corpo. E ela tem que se unir, ela tem que se juntar, fortalecer. Não se juntar só para reuniões, mas se juntar no mesmo espírito, que edifica, que conduz, que guia. Então, uma igreja viva. Então, eu e você, todos juntos, formamos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, com vários membros que se formam um corpo. E depois eu botei um texto para vocês depois lerem em casa, estudar mais. No Efésios 4, né? Não vou ler aqui todo, mas só vou mencionar aqui esse texto. Você depois estuda bem Efésios 3, de 10 a 11, eu não botei isso, nem Efésios 4, de 1 a 16. Mas leia, estude. O Efésios 3, 2, 10 e 11 diz assim: para que pela igreja a sua multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, igreja, multiforme sabedoria de Deus, como que eu falei, vai representar, né, se torne conhecida. Isso vai entrar na missão. Mas eu só estou mostrando isso para nós vermos o valor da igreja. E mostrando também em Efésios 4, de 1 a 16, e eu quero destacar o capítulo 4, versículo 4 ao 6, que diz assim: há um corpo, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. E nós precisamos pegar a palavra e deixá-la, ruminá-la e deixar que ela venha fazer efeito na nossa vida. Só ouvir não dá. Temos que deixar que ela seja aplicada por meio do Espírito Santo. E no 15, 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Corpo cresce, desenvolve, se fortalece. Paredes não crescem, não se fortalecem. Pode edificar mais, né? Mas não é um crescimento orgânico, um crescimento natural, é um crescimento que alguém faz. E a nossa vida espiritual, ela tem que ter um crescimento natural, espiritual, que vem de Deus. E assim, então, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma só, um só Espírito, só um Cristo. Tudo é um, né? Então, o ponto 2, né? O ponto 2, eu já li Efésios 3, 10, 11, né? Já.
mencionei. Tem um outro texto. Não li Romanos 12. Romanos 12, 4 e 5, que diz assim: porque assim como em um corpo, repita comigo, um corpo, tem 2, 3, é um. Se é um, irmãos, eu tenho que me humilhar, você tem que se humilhar, eu tenho que me quebrantar, você tem que se quebrantar, para que você receba o outro membro, receba o outro irmão e diga: ele também faz parte do corpo, ele é importante, ele é muito importante, como eu me acho importante, como eu me acho maior. Ninguém deve se achar, porque diz que aquele que quer ser o maior, seja o quê? Sirva. Então, queridos, não queremos e não devemos querer ser o maior. Então, ele diz: porque assim como em um só corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos, repita, um só corpo em Cristo. Então é nele. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Queridos, olha a responsabilidade que nós temos. É muito sério. É muito sério. E é só você olhar para o corpo humano e ele compara a igreja como corpo. É muito sério. Né? Muitos membros, mas todos dependem uns dos outros. Todos estão ligados uns aos outros. Amém? Ponto 2. A igreja recebeu o Espírito Santo. Antes de ler esse versículo, né? E foram vistas por eles línguas repartidas. Ele diz lá em Atos 1, 4, 5, diz o quê? Para eles ficarem, né? Diz assim, 1, 4, 5. Diz assim: e comendo com eles, né? Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que ficassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então ele deu a promessa, deu a ordem, deu a direção. E eles fizeram o quê? Obedeceram. Ficaram esperando. E aí então, depois ele ainda diz mais: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso aí eu vou ler depois, senão eu fico trocando a mensagem. É a hora que ele vai, né, dar a ordem para fazer. E Atos 2, 3 diz: e foram vistas por ele línguas, né? Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repita: cheios do Espírito Santo. E assim então, o que aconteceu? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eu já preguei, já falei isso algumas vezes. Todos os povos ali que estavam misturados de várias etnias, dialetos, nações, eles começaram a entender cada um na sua própria língua. Algo poderoso, algo sobrenatural. Então a igreja recebeu o quê? O Espírito Santo. A igreja recebeu o quê? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ter vindo à igreja, não começaria. E só por meio do Espírito que ela começou. E já começou em grande, como diz o português. Começou em grande. Começou com algo tremendo. 3.000 foram batizados no mesmo dia. Mais adiante, quase 5.000, e a igreja bombou, a igreja cresceu, a igreja saiu fazendo milagres, curas, maravilhas, porque o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Igreja sem o Espírito Santo, ela se torna uma organização, mas não a igreja, organismo vivo de Cristo, porque sem o Espírito Santo, ela não é igreja viva. Então, assim aconteceu. Essa igreja se tornou poderosa porque o Espírito Santo veio sobre ela. Amém?
E o ponto 3. O ponto 3 diz: a igreja tem autoridade e poder. Opa! Isso é muito bom, né? Mas tem muita gente usando isso aí para se encher. A igreja tem autoridade, porque eu... Esquece esse eu. Igreja, pastores, se alguém está me ouvindo online, Deus te abençoe. Um prazer estar falando para você. Você é bem-vindo aqui. Você que não faz parte da SEG, se um dia quiser, pode vir. Jesus te ama. Jesus quer ser o seu salvador. Jesus quer te abençoar. Amém? Eu não sei se a máscara atrapalha o pessoal falar amém, né? Mas eu acho que é isso, né? Porque abafa, né? O cara fica com medo de falar e o bafo voltar e ele cair para trás, né? Porque, caramba, o povo não fala amém, eu falo amém, o povo... Mas não pode tirar a máscara. Né? Então, esquece esse eu. Tem gente que vai pegar o microfone e fala assim: porque Deus fala comigo, porque eu ouço isso de Deus, porque eu... Meu Deus, não precisa esse eu. É só dizer: o Espírito de Deus está falando conosco. O Espírito de Deus fala com a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo guia a igreja a toda a verdade. Então, ela fala com a igreja, ele fala com a igreja. Ele não fala só com quem está com o microfone. Ele fala com a igreja. Ele fala com todos que são sacerdotes, porque entram na sua presença, no Santo dos Santos, para conversar com ele, para falar com ele. Amém? Então, alguns, né? Aí por quê? Porque eu tenho autoridade. Eu sou, né? E alguns ainda começam a dar um jeitinho, né? Tchê! Vamos! Gente, nós não temos nada. Nós não somos nada. Nós não fazemos nada. Você pode ser um grande pregador, fazer, gritar, falar e todo mundo bater palma, mas se não tiver o Espírito Santo e o poder e a autoridade dele, tudo vai ser obra de palha. Vai encher de gente até na frente, porque o Espírito Santo é que faz, e ele vai ter misericórdia, vai salvar. Mas aquele camarada às vezes não está fazendo a vontade de Deus como deveria. Ele é usado por Deus, porque a Bíblia diz que até uma mula foi usada por Deus. A gente brinca às vezes, né? Brincava aqui com os antigos aqui, porque eu queria pregar aqui, vocês deixam eu pregar? Olha, já que a mula pregou, né, você pode pregar também, né? Brincando, eu estou falando de brincadeira, né? Então, Deus usa a pedra, né? A Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Será que Deus tem poder de falar das pedras? Tem. Pode sair voz, som de uma pedra? Pode, se ele fizer, sai. Por que tem aparecido para muitos muçulmanos, pessoas do Oriente, Jesus aparecendo para eles? Porque se não tem ninguém lá para pregar, eles estão tendo experiências assim. Então, a igreja tem autoridade e poder. Diz então, lá em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Então, isso é bíblico. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se você não está revestido de poder, o seu quarto é Jerusalém. Aqui é Jerusalém. Aqui nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, não deixe de querer ter autoridade e poder. Não deixe de ter, mas nunca achando que isso é prerrogativas sua, mas dele. Amém? Então, assim, nós vamos continuar. E diz então Atos 1:8, que é o texto que eu ia ler aquela hora: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Repita comigo: recebereis poder.
Como? Como que vai receber o poder? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Ele já desceu. Nós precisamos tê-lo cada vez mais, desejá-lo cada vez mais. E como eu preguei aqui uma vez, aquele copo cheio d'água, né? Que vai esvaziando, enche de novo. Enche de novo, enche de novo. Para quê? Para que você possa ver a sua vida completamente cheia do Espírito Santo. E eu usei a expressão o quê? Quando eu estou, né, essa garrafa já bebi aqui, está acabando, mas se ela estivesse cheia até em cima, eu não poderia colocar mais água dentro dela, correto? Assim é com o Espírito Santo. Se a minha vida está cheia, o que é cheio? Não tem mais espaço, não é verdade? Se a minha vida está cheia do Espírito Santo, está cheia do poder dele, da autoridade dele, mas tudo por ele, então não tem lugar para entrar o pecado, não tem lugar para entrar a imundícia, não tem lugar para entrar as coisas ruins, porque eu estou cheio. E quando eu começo a extinguir, a Bíblia diz que não extingais o Espírito Santo, não colocar para fora o Espírito Santo. O Espírito Santo diz também a Bíblia que ele se entristece, ele se afasta de nós. Então não entristeçais o Espírito Santo, no qual há dissolução, né, através da embriaguez. Então não deixe que o Espírito Santo se afaste de você. E aí eu, como igreja, sou morada de Deus, eu tenho que desejar o seu poder, a sua autoridade, a sua unção, a sua força, para que eu possa representar o nome de Deus aqui na terra. Amém? Porque senão eu vou ficar vazio e o pecado virá sobre a minha vida. Então, a igreja tem autoridade e poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso vai ser o ensinamento sobre missão, né? A igreja, o chamado, a missão, o propósito da igreja de expandir a palavra. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou poder. Olha outra frase perigosa. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Né? Então, alguns, eis que o Senhor diz que Ele me deu poder, então eu vou e vou fazer e vou acontecer. Esse eu, isso aí derruba qualquer um. Derruba. Então, o poder é dele, a autoridade é dele. Ele nos dá para quê? Para uma missão. Ele nos dá para nos usar para a glória dele e para fazer a vontade dele, cumprindo a missão que nós vamos aprender ainda esses próximos domingos, e você vai aprender muito no GPS, no que você tem que fazer como igreja. Ponto número 4. A igreja é vencedora. Aliás, diz até a Bíblia, mais que vencedora, né? Alguém usou o vencedor é aquele que consegue ter algo, ele conseguiu assim, meio que fácil. O mais que vencedor é aquele que conseguiu com mais intensidade, com esforço, com determinação. Então ele é mais que vencedor, porque ele alcançou, né? Ele não recebeu assim, ó, toma aqui, troféu. Ele lutou, ele foi, ele guerreou, ele avançou, ele chutou o pecado, ele chutou o diabo, ele pisou nos principados e potestades, como a Bíblia diz que nós somos, né, igreja, lá em Efésios, quando diz que está a igreja, os principados e potestades estão embaixo dos pés da igreja. Então, essa é a igreja vencedora. Os principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo maligno, eles estão debaixo dos pés da igreja. Por isso nós temos poder e autoridade para não fazer a vontade desses demônios, desses principados, dessas potestades. Nós temos esse poder para isso, para resistir ao diabo e ele fugir de nós, para lutar contra as forças
as forças espirituais da maldade. Esse poder e autoridade é para isso. E depois cumprir a missão. Porque se eu vou fazer a missão e não tenho poder e autoridade, eu vou ser paralisado. Por quê? Porque se eu não estou cheio do Espírito Santo, se eu não tenho poder e autoridade, primeira vala, primeira pedra, primeiro precipício, eu caio. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, como igreja viva, igreja que tem autoridade e poder, eu vou, pedra, pum. Cuidado, hein? Cuidado. Quando eu fico nervoso, eu chuto mesmo, hein? Vala, pula, monte, passa por cima. Eu já contei aqui, não sei quem já ouviu, né? Eu estava lá na barra, eu contei já isso aqui, não já? Estava lá olhando para o mar assim, aí alguém, né, bota a mão no meu olho assim por trás e fala assim: é você que eu estava esperando. Aí eu achei, né, alguém conhecido brincando comigo. Quando eu olho para trás, uma prostituta com a saia aqui em cima, assim, toda coisa. Aí eu: sai daqui, em nome de Jesus. Aí ela: calma, moço, eu não estou fazendo. Sai daqui em nome de Jesus. Aí ela: eu já vou, moço, eu já estou indo. E saiu correndo. Se eu, como o papai falava, né, foge da impureza, foge do pecado. Se falasse assim: eu vou fugir. Mas que coisa, hein? Mas eu vou fugir. Já caiu. Já caiu. Fugir é igual você ver um cachorro que vai pegar a tua perna, tu sai correndo, pula num carro, sobe no muro e não deixa ele te pegar de jeito nenhum. Isso é fugir do pecado. Isso é fugir. Então nós temos, cheios do Espírito, poder e autoridade para vencer os obstáculos e depois então cumprir a missão que vai ser ensinada, determinada e dita o que nós vamos fazer. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio dele. Repita: eu sou mais que vencedor por meio dele que me amou. Aí eu venço, senão eu não venço. Eu não sou nada. Eu não tenho nada, eu não posso nada, mas nele eu sou, eu posso e eu tenho. E faço grandes coisas nele. E o outro versículo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. E para terminar, seja grato, seja feliz por fazer parte desta igreja de Cristo. Você tem que dizer, se honrar. Aí não é orgulho nem soberba, mas se sentir honrado. Eu faço parte, né, da igreja de Cristo. Porque eu fui salvo, eu conheci Deus, eu conheci Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador, e eu hoje me regozijo porque eu faço parte da igreja de Cristo. Não me importa se falam mal dela, não importa se tem pessoas que erram e pecam, não importa, porque isso acontece. Mas eu faço parte da igreja, o organismo vivo de Cristo aqui na terra, a igreja que Ele estabeleceu para firmar fundamentos e que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, eu faço parte desta igreja, eu tenho que me sentir feliz, eu estou agora me sentindo, sendo equipado, vou me equipar mais ainda, através do Espírito Santo, do seu poder, da sua autoridade, para que eu, ao receber esta grande missão, me sinta também privilegiado, honrado. Porque você sabia,
Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas você sabia que os anjos desejaram fazer isso? Mas o Senhor escolheu você. Os anjos queriam fazer a obra, mas o Senhor não escolheu eles. Escolheu fundar a igreja, estabelecer a igreja, para que essa igreja fosse aquela que ia cumprir a sua missão aqui na terra, de levar Jesus Cristo para salvar vidas, de levar Jesus Cristo a curar os enfermos, de levar Jesus Cristo através de você para libertar os oprimidos, de levar Jesus Cristo para libertar os endemoniados, de levar Jesus Cristo através de você. Deus estabeleceu isso por meio do seu Espírito Santo. Então, para encerrar, isto é uma honra, e nós falaremos nas próximas ministrações, terminando, que vai ser falado mais sobre isso. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda o Senhor, fica de pé. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Ele tem grandes coisas e nós temos que valorizar, nós temos que honrar, nós temos que glorificá-lo cada vez mais e dizer como é bom pertencer à igreja de Cristo. Não, para terminar e orar, não olhe, não faça como eu falei e a pastora Marcele falou, não olhe o lixo. Olha a árvore bonita. Jesus, quando todos criticaram o fedor do cachorro morto, ele disse: que dentes lindos. Que eu e você olhemos para a igreja e falemos isso. Que igreja linda, a igreja de Cristo. Mesmo com as lutas, dificuldades e problemas, mas ela é uma igreja linda, uma igreja honrada, uma igreja que tem uma grande vocação e um grande chamado. Amém? Vamos orar. Pai, feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Pedimos, Senhor, que agora todos que estão neste lugar e todos que estão na live, em casa ou no carro ou na rua, estão participando agora deste culto, Senhor, que eles sejam agora ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo, que eles sejam agora, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo, e recebam, cada vez, que recebam mais de Ti, sejam mais cheios de Ti, reconhecendo que somos a igreja viva aqui na terra, o organismo vivo, instituição divina, criada pelo Senhor, criada por Deus, para representá-lo aqui na terra, e que venha sobre todos nós mais poder, mais autoridade, mais unção do Espírito Santo, para que possamos ser instrumentos de poder na missão que teremos que cumprir aqui nesta terra. Vem sobre nós, aplica a Tua palavra, Espírito Santo, onde estiver o Teu povo e os que estão aqui, recebam uma nova unção, recebam uma nova conscientização de que somos corpo de Cristo, morada de Deus, e precisamos viver em santidade. Devemos viver honrando, exaltando e glorificando o Teu nome através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos. Se tem alguém que não está ouvindo, que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se alguém está neste lugar, ou alguém está ouvindo a live, que reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que diga em sua casa ou aqui: eu quero Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.
Se alguém tomou essa decisão aqui, procure, né, um dos pastores, ou vem aqui orar, pedir oração. Ou você que está em casa, na live, se você quiser fazer isso depois, comunique-se conosco, mas faça isso agora. Ajoelhe-se na sua casa e ore e diga: Jesus, entra na minha vida. Eu quero que tu sejas, a partir de hoje, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, amém.